Patrocinado pelo Rebbe Shloime e Mira Greenwald. Trata-se de uma Sihá no Likutei Siches, volume 10, Parshá Vaeira, Sihá número 1. A Parshá de Vaeira e a Parshá de Lech Lecha, ambas falam sobre Avram Avinu. Nessa Sihá, nós temos 6 pontos. O primeiro ponto, ele fala sobre 2 estágios no trabalho de Avram Avinu. No segundo ponto, ele aborda aquilo que diz o Zohar sobre a diferença na revelação que houve para Avram Avinu antes e depois do Brit Milá. O terceiro ponto é quando o Rebbe faz uma pergunta sobre o ensinamento do Zohar. O quarto ponto é quando ele apresenta o ensinamento do Torá a respeito. Na quinto ponto é quando ele responde a pergunta que ele tinha feito sobre o Zohar e explica o primeiro ponto. E finalmente, a sexta parte da Sikha é quando ele dá um ensinamento a partir disso no serviço para Hashem. Nossos sábios falaram que o Sefer Breishit é chamado Sefer HaYosher, o livro do reto, porque Sefer Breishis é Sefer Avram, Yitzhak e Yaakov shenikru Yesharim. O livro de Breishis é o livro de Avram, Yitzhak e Yaakov, e esses 3 patriarcas são chamados Yesharim, pessoas retas. Entretanto, apesar que em geral o Sefer Breishis é ligado com os 3 patriarcas, e por isso, como um todo, ele é chamado Sefer HaYashar, o livro do reto, e está ligado de uma forma íntima com os 3 patriarcas, mas, porém, todavia, contudo, existem parshot que estão mais profundamente ligadas de uma maneira revelada com um dos 3 avot. E as parshot que estão especialmente conectadas com Avram Avinu são as parshot de Lech Lecha e a parshá de Vaeira. E já que esse assunto está dividido em 2 parshot, isso indica que existem 2 dimensões no assunto da grandeza de Avram Avinu. E já que a grandeza de Avram Avinu é baseada no seu avodas Hashem, no seu serviço para Hashem, também essas 2 parshot refletem 2 níveis do avodas Hashem de Avram Avinu. E a principal diferença em relação à grandeza de Avram Avinu é entre Parshas Lech Lecha e Parshas Vaeira, que Parsha Lech Lecha fala do nível de Avram Avinu antes da mitzvah do Brit Milá, que foi um mandamento de Hashem para que ele fizesse e finalmente ele fez. E Parshas Vaeira fala do nível de Avram Avinu depois que Avram Avinu já tinha feito o Brit Milá. E essa diferença também é relacionada nos nomes dessas parshot, Lech Lecha e Vaeira. Para entender como essas coisas se processam, o Zohar fala que antes do Bris Milá, o nível de nevoá de Avram Avinu era Ayad avar Hashem el Avram b'machazeh. Hashem se mostrou para Avram numa visão. Depois do Brit Milá, o nível de nevoá, a profecia de Avram Avinu era Vaerá elav Hashem. Hashem, ele se revelou ele próprio, que é um nível bem mais elevado. E isso é explicado no Zohar, o motivo para isso, porque os Malachei Asharet, os anjos lá em cima, eles não entendem o Lashon Targum, eles não entendem uma língua traduzida ao aramaico. E por isso, antes que ele tinha o Brit Milá, a revelação dele era no nível de Machazé, era somente uma visão, que é em Lashon Targum, que é como se fosse em aramaico, para que os anjos não pudessem reclamar por que Hashem estava se revelando para alguém que não estava no nível espiritual de ter um pacto com ele, o Brit Milá. Entretanto, depois que ele teve o Brit Milá, que já não havia mais esse motivo de reclamação,
Hashem se revelou para ele num nível bem mais intenso, no nível de Vaeira, que isso é em Lashon HaKodesh, e que reflete o nível de revelação que houve depois do Bris Mila. Sobre essa passagem do Zohar, existe uma pergunta Mimah Nafshech. Mimah Nafshech quer dizer que os dois lados da questão cabe perguntar. Então, o que acontece? Por um lado, se Avram Avinu merecia uma revelação maior, mesmo antes do Bris Mila, então, por que ele perdeu essa revelação? Só porque os anjos vão reclamar? Hashem fala para os anjos e faz com os anjos como precisa, e Hashem tem vários caminhos de fazer as coisas. Então ele podia fazer a revelação independente de qualquer reclamação dos anjos. Mas por outro lado, se Avraham Avinu não merecia aquela revelação antes do Bris Mila, se ele não merecia um grau mais alto de revelação, por que a gente tem que ficar preocupado com a reclamação dos anjos? Se ele não merecia, ele não teve aquilo que ele não merecia. E não importa a reclamação dos anjos, nem de um lado e nem de outro. Isso vai ser entendido prefaciando aquilo que foi explicado no livro Torah Or do Alter Rebbe, a diferença entre Lashon HaKodesh e Lashon Targum, entre a língua sagrada e o aramaico, outras línguas que são traduzidas. E lá ele explica que é semelhante à diferença entre pedras e tijolos. Uma pedra foi criada por Deus, já um tijolo é feito pela pessoa. Da mesma maneira, existe a diferença entre as línguas e as suas letras. As letras da Torá são chamadas de pedras, porque a Torá ela é proveniente de Hashem. Mas as línguas das nações, elas são chamadas de compostas por tijolos, porque eles são baseados naquilo que as pessoas conveniaram, naquilo que as pessoas aceitaram, e que essa vai ser a base da língua. E o propósito da existência dessas línguas é que eles também possam ser refinados e elevados para o campo da santidade e usados para o serviço divino. Agora nós vamos voltar para aquela pergunta do Zohar e nós vamos procurar responder essa maior parte da Sihá e vai ser dividido em 4 trechinhos. Primeira coisa, o Zohar ele fala que a diferença da grandeza de Avraham Avinu antes e depois do Brit Milá é a diferença entre uma pedra e um tijolo. Está explicado em vários locais que apesar que Kiem Avram Avinu Kol HaTorah Kula Ad Shelo Nitna, que Avram Avinu cumpriu a Torá inteira antes dela ter sido dada, apesar disso, ele só conseguia chegar através do seu trabalho para um nível que é chamado Shoresh HaNivraim, a origem das criaturas, porque todo o trabalho dele, que ele fazia, era com a sua força, com a sua koyach, sem uma ordem específica de Hashem, e a ordem, o tzivui, vem junto com netinas koyach, com uma força especial vinda lá de cima. E sem isso, uma criatura, ela não tem poder para chegar mais alto do que o Shoresh HaNivraim, do que a origem das criaturas. E por isso, até que ele cumpriu a mitzvah de Milá, quando ele foi ordenado para Hashem para fazer a mitzvah de Milá, essa ordem deu para ele uma força que veio lá de cima e que levou a ele a níveis que ele nunca tinha experimentado na vida, quer de bitul anulamento para Hashem e união com Hashem, conexão com Hashem, e através dessa mitzvah ele chegou num caminho mais alto e pôde passar e ultrapassar aquele nível que é chamado a origem das criaturas, Shoresh HaNivraim. E mais ainda,
Não é somente que através da mitzvah do Milá, ele elevou o seu nível de serviço para um nível que está infinitamente maior do que o seu nível anterior, mas mais do que isso. Através da mitzvah do Milá, não só o seu serviço, mas toda a sua existência mudou. Ele ficou totalmente anulado, totalmente em sintonia, totalmente ligado com Hashem, com um grau de união que não se encontra nem mesmo em outras mitzvot. Porque essa é a qualidade única da mitzvah do Brit Milá, Veia Brisi Bibsarchem. O meu pacto está na vossa carne. Ou seja, o nível do trabalho de Avraham vindo para Hashem antes que ele cumpriu a mitzvah do Milá, só chegava até a origem dos Nivraim, o Shoresh HaNivraim. É semelhante àquilo que é chamado um tijolo. Acontece que o nível do trabalho que ele subiu foi um nível do trabalho alto, acima do trabalho que um ser humano pode fazer. E quando ele cumpriu a mitzvah do Brit Milá, o trabalho ele se transformou semelhante a uma pedra. O que quer dizer uma pedra? Uma pedra é uma obra de Hashem. E por isso, através de fazer essa mitzvah, ele saiu das limitações e de ficando totalmente anulado e ligado, conectado com Hashem. E por isso a gente entende porque que antes da mitzvah do Milá, o nível de trabalho de Avraham Avinu era como ter uma visão de Hashem. Viver um targum, viver uma tradução. Era semelhante a um tijolo, semelhante a algo que é feito pelo homem. Ao passo que a partir da mitzvah do Brit Milá, ele chega num outro nível, o nível de Vaeira, o nível da linguagem hebraica, o nível da pedra, o nível de uma obra divina. E não é somente porque as coisas combinam. Existe um tijolo que ele é feito por homem, existe uma pedra que ele é feito por Deus, e Avraham Avinu tinha 2 níveis, e também 2 níveis de profecia, então pronto, um liga com o outro. Não, existe uma explicação que é muito mais clara para nós entendermos o que está acontecendo. O nível de profecia de Avraham Avinu, de fato, mudou. E por isso a forma de serviço dele para Hashem também mudou. Razal falam que Kol Neviim nitnabu bekoi. Todos os profetas, quando eles profetizavam, eles falavam assim eu vi, assim. Moishe valeia Moishe shenitnabe bazeh. Moishe Rabbeinu teve uma profecia de um nível diferente. Ele falava, isto é o que eu vi. Zé indica ver a essência da coisa. Os nossos sábios falam, mostrar com o dedo, como está escrito Zé, esse é meu Deus. Isso é um nível que é chamado de Aspaklaria Meira. É como um vidro onde você vê uma visão nítida, uma visão clara. Isso é Zé. Jacoi é uma Aspaklaria Sheino Meira. Você vê uma visão que não é uma visão nítida, é uma visão desfocada. Você não está vendo a essência. Você tem dicas sobre a essência, mas você não está vendo a essência. E assim existe uma diferença entre ter uma visão e ter a revelação do tipo Vaeira. No começo ele tinha a visão, mas depois ele teve a revelação de Vaeira. Vaeira quer dizer que ele está de fato vendo Hashem. Ele está de fato vendo a essência. E essa é a maneira que a divindade aparece sem uma roupagem que esconde a sua essência. Existe um exemplo muito bom, que é o exemplo do exemplo. Tem pessoas que são capazes de entender uma ideia, então eles entendem a essência da ideia, e tem gente que não consegue entender diretamente a ideia, mas através de uma parábola, através de um exemplo, através de uma roupagem, a ideia se transforma em algo claro.
Então ele tem uma roupagem que esconde a essência. E é por isso que a Milá, quando Avram Avinu fez o Brit Milá, Bris Olam Bibsarchem, ele tinha um pacto eterno que está marcado na carne. A divindade passou para ser para ele algo natural. E ele teve o mérito de ver divindade. E depois ele ficou totalmente anulado, totalmente em sintonia, totalmente conectado com Hashem. E isso leva ele para um nível mais elevado não somente de compreensão, mas de serviço para Hashem, porque ele teve a revelação de Vaeira, uma revelação de divindade. Agora nós vamos poder entender um pouquinho melhor qual é o problema dos anjos. Esse nível tão elevado de ver a essência divina, que é alcançado através do Bris Milá, é só possível para os Yidden, especialmente porque para os Yudim foi dado essa força de subir até esse nível, através do trabalho de Torá e Mitzvot em geral, e especificamente através da mitzvah do Brit Milá. E é por isso que a Torá foi dada justamente para o povo de Israel, apesar da reclamação dos Malachim. Os Malachim falavam, Tnautcha ala shamayim, coloca o teu esplendor nos céus. Aí Deus pergunta, vocês por acaso têm Yetzer Hará? Vocês por acaso desceram no Egito? Vocês foram nas limitações da natureza e fizeram a refinação delas? Porque esse é o trabalho dos Yudim. O trabalho dos Yudim é exatamente descer para o mundo e refinar o mundo e fazer subir o mundo através do trabalho de Torah e Mitzvahs. E através disso se chega num nível muito mais elevado. Os anjos, mesmo que eles tenham um bitul completo para Hashem, e mesmo que eles tenham trabalho num nível muito elevado, mas o trabalho deles permite a eles se elevarem tão alto como a fonte que gerou todas as criaturas. Já o trabalho do povo de Israel, ele pode chegar mais alto do que a fonte das criaturas, do que Shoresh HaNivraim. Agora nós podemos chegar na resposta. Por que a revelação no nível de Vaeira não podia ser dada para Avram Avinu antes dele fazer a mitzvah do Brit Milá? E o que isso tem a ver com a reclamação dos anjos? Nós tínhamos dito, se ele merecia a revelação de Vaeira, a reclamação dos anjos não devia atrapalhar. E se não merecia, nem precisava da reclamação dos anjos. Mas não. O que é a reclamação dos anjos? A reclamação dos anjos é o seguinte: antes de fazer o Bris Milá, Avram Avinu realmente não podia ter a revelação do tipo Vaeira. E por isso, a reclamação dos anjos não era um assunto colateral. Os anjos estão dizendo, nós somos criaturas. E por mais que nós servimos o nosso Criador, nós não saímos acima do nível de ser uma criatura. E da mesma maneira com que nós não saímos do nível de ser uma criatura, assim é Avram Avinu, que ele também é uma criatura, não importa quão grande seja o esforço, o serviço dele, é o serviço de uma criatura. E por isso ele não tem a capacidade e a razão de receber o Gilo e Elokus do tipo Vaeira. E por isso a reclamação dos anjos tem lógica. E aí vai exatamente na linha de por que ele não tinha a revelação do tipo Vaeira.
Dessa forma, nós agora voltamos para o começo da Sikha. Por que tem duas parshas? Por que uma parsha é chamada Lech Lecha e a outra é chamada Vaeira? E como que isso daqui está ligado com os dois níveis de serviço de Avraham Avinu? A ideia de Lech Lecha é uma pessoa andando, uma pessoa saindo do nível anterior dele em todos os detalhes, em todos os aspectos, como está escrito de fato, como Avraham Avinu, ele andou e saiu, mi'artzecha, mi'moladetcha, mi'beit avicha, ele saiu da sua terra, do lugar onde ele nasceu, da casa do pai. Isso tem todos os detalhes e sair das limitações e subir no nível de anulação para Hashem. Mas tudo isso ainda dentro da organização do tipo Alichá, andando. Não dá para chegar acima do nível das criaturas. Já a Parshá de Vaira é uma revelação de Hashem. A essência da divindade está se revelando e o serviço se transforma numa união total de Hashem. E isso daqui só pode ocorrer graças à mitzvah do Brit Milá. A gente sabe que Maaseh Avot, Siman Labanim, aquilo que acontece com os pais é um sinal para os filhos. E aqui existe um ensinamento para cada um do nosso povo, especialmente quando nós estamos falando da mitzvah do Brit Milá, que o Rambam escreve a respeito dessa mitzvah, que nós fazemos o Brit Milá como Avraham Avinu, Alav Shalom, fez, e Avraham Avinu, com todas as suas alichot, com todas as suas aliot, com todo o seu andar, com toda a sua subida, ele não atingiu o trabalho completo até que ele cumpriu a mitzvah do Brit Milá, que foi uma mitzvah que foi dada lá de cima e que trouxe uma revelação do tipo Vaeira. E isso mostra o quê? Que nós não devemos ficar satisfeitos com o nosso trabalho, mesmo no nível mais elevado, e mesmo subindo cada vez mais alto, e chegando em Bitul, etc., etc. Por quê? Porque mesmo quando alguém consegue ver divindade, pode ser que ele está vendo divindade do tipo visão, do tipo Mahazé. Mas nós temos a garantia divina de que nós vamos, quando nós fazemos a nossa parte, ou seja, aquilo que está ao nosso alcance, nós recebemos de lá de cima uma revelação que é uma revelação incomensuravelmente maior, e essa revelação é a revelação de Vaeira, a revelação de ver divindade do tipo Aspaklaria Meira, do tipo com nitidez, e ver Hashem, etc., etc., como diz a Parashá.